Bom dia, meu povo. Hoje é quarta-feira, dia 23 de junho, e vamos lá, vamos dar seguimento aqui, né? Na aula passada, o que é que a gente estava fazendo? A gente começou a nossa unidade 3, tá? Só mostrar aqui para quem eu gosto de repetir, posso estar sendo repetitivo, mas não custa nada lembrar que a gente está fazendo acompanhamento da nossa disciplina aqui pelo SIGA-A, certo? Então, para quem chegou depois, chegou atrasado, vocês vão encontrar aqui nesse início, ó, nessa primeira aula, todas as informações sobre a disciplina, o plano de ensino, o projeto pedagógico do curso. Vocês vão encontrar uma apresentação geral que está. Cadê? Aqui, essa apresentação geral. Na verdade, aqui é a aula que nós demos, né? A gravação da aula. E onde é que está apresentado? Aqui. Esses slides aqui são a apresentação da disciplina, onde eu mostro todo o programa da disciplina, certo? Então, só lembrando isso daí, para quem não está bem ligado, né? E a partir daqui eu vou colocando todas as aulas nesse formato aqui, né? Aula gravada do dia tal, aula gravada do dia tal. Então você clica aí, pode assistir a aula pelo YouTube, ou se vocês preferirem, podem assistir a aula por esse link aqui, onde é uma pasta no Google Drive que está aberta. Vocês podem simplesmente acessar todas as aulas, né, que a gente deu até hoje, né? Até a aula passada, no caso, né? Aí aqui nós temos a nossa unidade 1, né? Com todo o material que foi usado, todas as aulas que foram gravadas, as tarefas de casa. Só lembrando que essas tarefas de casa tem escrito atividade de casa, é realmente uma atividade de reforço, uma atividade para vocês testarem seus conhecimentos, né? Não é obrigado, mas quem fizer, quem não assistir a aula presencialmente, quando eu chamo presencialmente, eu quero dizer aqui no Google Meet, né, ao vivo, e a pessoa vai dar a presença no formulário que eu vou passar, e se a pessoa perder essa oportunidade, ela pode assistir a aula posteriormente, gravada, e fazer essa tarefa de casa, e a gente vai dar a presença também, tem uma semana para isso, ok? Então, caso você tenha assistido a aula aqui, você não precisa fazer a tarefa de casa, mas é legal que faça. São tarefas pequenas e simples, só para testar se você aprendeu o que foi feito naquela aula, tá certo? Eventualmente vão ter tarefas valendo nota, né? Como a nossa última atividade computacional, que foi aqui na unidade 2. Então, aqui está todos os vídeos da unidade 2. Algumas aulas foram feitas de forma assíncrona, por isso que tem esse monte de vídeo representando uma só aula, né? Enquanto que quando a aula é síncrona tem só um link mesmo, né? Aqui é a nossa atividade computacional, que já foi entregue. Vou ver se eu devolvo aí para vocês até o começo da semana que vem, certo? E aqui estava o TD2, que é a nossa outra forma de atividade valendo nota, são os TDs, né? TD2 foi aquele formuláriozinho do Google, certo? Aproveitando até também, deixa eu ver se eu abro aqui o nosso calendário, tá naquele mesmo arquivo de apresentação da disciplina, aproveitar para dar um ajustezinho aqui no nosso calendário, certo? Que a gente deslizou um pouquinho já. Nós estamos aqui em junho, foram feitos esses ajustes, né? Porque eu desloquei a data do TD2 para o dia 16 e a entrega da atividade computacional para o dia 20, que foi domingo passado. E aí, teoricamente, a gente deveria ter começado a unidade 3 de fundamentos de probabilidade na semana passada, e nós só começamos nessa, né, no dia 21. Então, estava previsto um TD, né, já um formuláriozinho aqui com algumas questões valendo nota para o dia 28, que seria segunda-feira que vem, nossa próxima aula. Então, já estou avisando que não será feito na próxima aula. Depois eu vou ajustar esse calendário e passar de novo para vocês, mas provavelmente vai ser adiado de uma semana, né? Aqui para o dia 5. Então já se preparem aqui para o dia 5. E aí, claro, vou ter que dar uma empurradinha aqui nas outras atividades. Tá certo? Essa atividade de modelagem e simulação, talvez ela tenha que sair daqui também, mas não muito. Também é coisa de uma semana, certo? Vamos ver aí o andar da carruagem, beleza? Mas vocês já ficam preparados que na próxima aula não tem esse TD aqui não, tá? Só por caso alguém esteja olhando esse calendário que está lá no SIGA, né? Pode estar achando que ele vai ser cumprido do jeito que está aí, mas já houve alguns ajustes,
Tranquilo? E depois da unidade 2, a gente entrou, então, na nossa unidade 3, que é a unidade atual de fundamentos de probabilidade. Eu sempre gosto de colocar os conteúdos que a gente vai ver e os objetivos de aprendizagem. Eu acho que isso aqui é legal para que vocês olhem, por exemplo, as unidades que já passaram, vocês podem muito bem se perguntar se vocês se consideram, né, capazes de realizar essas atividades que estão colocadas aqui. É com base nisso que eu vou fazer as avaliações. Então, é isso que eu gostaria de ensinar para vocês, ou em outras palavras, que vocês aprendessem, tá? Então, aqui tem os objetivos de aprendizagem da nossa unidade 3, que são relativas a cálculos de probabilidade, né? A eventos independentes, e eventualmente, né, para entender tudo isso, a gente precisa também entender sobre espaço amostral, conjuntos, enumeração de eventos, contagem, que é o que a gente começou a fazer na aula passada, ok? Então aqui eu já deixei algum material de apoio, né, que seriam aqueles slides que eu mostrei, que eu vou já voltar para eles, e uma lista de exercício com o gabarito. Essa lista, volto a dizer, assim como nas duas primeiras unidades, eu não vou cobrar que vocês façam, mas eu acho interessante que vocês usem para estudar para os TDs, certo? Eventualmente eu tiro questões dela para as nossas tarefas de casa também, tá certo? Bom, após esse preâmbulo, eu acho que a gente pode lembrar, então, que nós estávamos vendo que fizemos uma rápida revisão sobre teoria dos conjuntos, né? E as analogias entre a teoria dos conjuntos, entre os elementos, os subconjuntos, as operações e os conceitos que aparecem dentro da probabilidade, né? O espaço amostral, os resultados, os eventos impossíveis e as demais operações entre eventos e resultados. Certo? Então, para a gente tentar se reaquecer um pouquinho, eu vou propor aqui para vocês um rápido exercício. Eu vou fazer 2 desses exercícios aqui com vocês e vou deixar os outros 2 como atividade de casa, né? Vocês devem lembrar, eu até esqueci de dizer, mas eu acabei não abrindo tarefa relativa a essa aula de segunda-feira, né? Eu não coloquei a tarefa aqui, certo? Então, eventualmente, se alguém tiver assistido a aula gravada, não teve aí a oportunidade de validar essa aula, né? Então, para evitar isso, eu vou colocar essa atividade que a gente vai fazer agora, as duas últimas questões, e vai ter uma segunda atividade, todas as duas são bem curtinhas, tá? São bem curtinhas, a gente vai fazer parte delas aqui, inclusive, vocês já podem fazer comigo. A primeira valendo pela aula de segunda-feira, a segunda valendo pela aula de hoje, certo? Mas ambas ficam para daqui a uma semana, tá? Ambas para daqui a uma semana, porque elas serão abertas hoje. Tranquilo aí? Não estou ouvindo vocês. Tranquilo, sim. O que é que estão dizendo aqui? O link de acesso à aula não funciona? Vocês estão tendo problema, gente, para acessar o material lá do CIGA? Sim, professor, eu não estou conseguindo acessar o link para a aula. Eu só estou ouvindo para a aula, tipo, porque um amigo me manda o link, porque não aparece na minha agenda, né, no Google Agenda, e o link do Cigar não abre, tá como se ele não existisse. Para mim, né? Yane, você consegue ver a nossa disciplina no CIGA quando você se loga? Ela Sim, aparece para você desse jeitinho que está aqui. sim, exatamente assim. Só que quando eu Certo. clico no link de acesso para a aula, ele não, ele diz que não existe, como se essa página não existisse. Ó, é esse link aqui que tu está falando. Isso. É estranho isso. Você tentou copiar, assim, marcar, Ctrl C, e depois clica aqui no navegador e faz Ctrl V? Você tentou fazer isso? Ui, Sim, ele é não, isso. não dá em nada, tipo, como se realmente não Estranho, viu? existisse o link. Você está no nosso grupo do Telegram? Não, não tô. Pronto, tente entrar, porque seria esse link aqui, ó. Esse link Certo. aqui
você vai entrar no grupo do Telegram. O grupo do Telegram é interessante, para quem não conhece o Telegram, é que se você clicar no título do grupo, né? Uma vez estando dentro do grupo, se você clicar no título do grupo, você tem acesso a tudo que já foi postado lá, né? Os links, os arquivos, enfim, você consegue até pesquisar, né? Então você vai ver lá que o link de acesso ao Google Meet está lá também. Só que é estranho, porque vai ser esse mesmo que está aqui. Então, se está dando errado com esse, eu não sei por que, que vai dar errado. Enfim, imagino que vai dar errado lá também. Mas o que eu posso te dizer também é o seguinte: eu vou, eu vou colocar a lista de presença daqui a pouco, certo? Aí, com a lista de presença, eu pego o teu e-mail. Mas aí seria legal se tiver mais alguém com esse problema, dizer lá no grupo, certo? Eu vou pegar o e-mail da Iane, se tiver mais alguém, eu faço a mesma coisa. E eu vou atualizar a lista de convidados aqui do Google Meet, certo? Quando a gente cria aqui o Google Meet, a gente pode criar uma lista de convidados. Em princípio, não sei se vai aparecer aqui os convidados, não, aparece não. Mas, em princípio, os convidados não precisam pedir autorização para entrar, né? Na hora que a sala é aberta, todo mundo entra automaticamente. Mas eu já percebi que tem algumas pessoas que ainda estão precisando de autorização para entrar. Essas pessoas podem fazer uma lista. Vocês podem, inclusive, lá no Telegram, marcar a Ingrid ou o Luiz, que são os dois monitores, e eles fazem isso mais rápido do que eu, inclusive. Tá certo? Como é que é? O Matheus está dizendo que ele já está no Google Agenda, né? Então não há algum problema. Tem que ver qual é o e-mail que está lá, né? De preferência o e-mail institucional, tá, gente? Mas se vocês, por exemplo, se nesse momento você tiver no seu navegador logado com outra conta de e-mail, certo? Uma outra conta Google, que não seja a conta institucional, é essa conta que precisa estar como convidada aqui na nossa sala virtual. Então, você, antes de assistir a nossa aula, você desloga da sua conta, nem precisa deslogar, né? Basta logar com a conta institucional, certo? Aí, logando com a conta institucional, já é a conta que está nos convidados e vai dar certo. Mas, se você preferir, incluir uma outra conta que você costuma utilizar, aí você passa esse e-mail para a gente lá pela chamada, certo? E avisa, ó, professor, me incluir nessa atualização. A gente vai pegar essa galera. Não precisa colocar o e-mail lá no grupo, não, tá? Basta dizer que quer atualizar. Aí você bota o seu e-mail na chamada daqui a pouco, certo? Bom, Professor, pois é, eu até achei estranho por conta disso, porque nas outras disciplinas eu recebo no Google Agenda o link de acesso para as aulas. A única que eu não recebo é a sua, é estranho nem no mesmo. e-mail institucional. Você entrou desde o início, Yane? Sim, desde o início. Aí. E você está logada nesse momento na sua conta Google institucional? Não, agora eu acho que não. Toda vez que eu entro, eu altero. Acho que dessa vez eu esqueci. Mas não recebo nem no Google Agenda o link de acesso. Entendi. Eu não sei se eu configurei para que vocês recebam algum tipo de lembrete todo dia, toda vez que tem aula. Eu não me lembro disso, eu posso até configurar. Tem gente que acha chato receber esse O meu eu recebo o lembrete. recebe, Aline? Pois é. Então deve estar indo esse lembrete, né? Bom, tenta ver também lá pelo Google, o Telegram, certo? Vamos tentar resolver essas coisas, certo? Vamos tentar resolver essas coisas, mas eu vou dar continuidade aqui, porque eu acho que o importante é a gente estar conseguindo entrar. O importante é a gente estar conseguindo manter aqui esse ritmo de aulas, né? E, no pior dos casos também, como eu estou deixando sempre as gravações em dois formatos, né? YouTube e Drive, eu acho que estou tentando dar o máximo de diversidade aí para vocês não perderem nada, tá? Depois a gente volta a tentar resolver essas coisas aí. Sim, então vamos lá. A atividadezinha que eu ia fazer
Vamos lá, peguem seus caderninhos aí, seus papéis, caneta, né? Vocês vão me ajudar a fazer isso aqui, ó. Primeira situação é criar um exemplo de um evento, de um experimento aleatório, tá? Uma situação, eu chamei situação, mas obviamente que aqui eu estou trabalhando com vocês a noção de experimento aleatório, que nós vimos na aula passada, né? Então, nessa situação, nesse experimento aleatório, eu gostaria que houvesse, para ser um experimento aleatório, você precisa conhecer o famoso espaço amostral, né? Ou seja, todos os possíveis resultados. Dentro desses possíveis resultados, existem subconjuntos que representam eventos, coisas possíveis que podem acontecer. Nesse caso, eu quero que haja, pelo menos, obviamente pode haver muito mais, mas você vai pensar em 2 eventos possíveis, sendo que um desses eventos, você pode nomear de A, por exemplo, o evento A, ele é possível, ou melhor, desculpa, é possível que nenhum dos 2 eventos ocorra. Ou seja, há eventos no teu espaço amostral que não correspondem nem ao teu evento A, nem ao teu evento B, certo? Então, é possível que o experimento ocorra sem que ocorra nenhum desses 2 eventos. E é possível também que os 2 eventos ocorram ao mesmo tempo. Está confuso? Eu vou dar um exemplo bem simples, ninguém pode copiar meu exemplo, certo? É proibido, até porque, vou logo explicando, eu vou dar o exemplo com um dado, eu não quero ninguém fazendo exemplo com dado não, certo? Eu quero que vocês façam um exemplo com historinha de verdade, com uma situação concreta, né? Tá certo? Pode ser num supermercado, pode ser numa escola, pode ser na casa de vocês, pode ser, não sei, vocês que vão inventar. Mas, no meu caso, o meu espaço amostral seria os números do dado. Então, o experimento é jogar o dado, certo? Então, está aqui meu espaço amostral. Eu preciso, segundo o que ele pediu, definir 2 eventos, o evento A e o evento B, certo? Eu vou definir o evento A como sendo número par, certo? Número par. Então, seria 2, 4 e 6. Está aqui o meu evento. Deixa eu ver se essa caneta preta ainda presta. Acho que ela estava falhando. Tá, prestou. Está aqui. Vou tirar o 3 daqui e botar aqui. Pronto. Então, esse aqui é o meu evento A. Para definir o evento B, eu preciso lembrar das restrições que ele colocou, né? Quais eram as restrições? É possível que nenhum desses eventos ocorra e é possível que os 2 ocorram conjuntamente. Então, eles precisam ter alguma interseção e eles precisam ter alguma parte, tem que ter alguma parte do espaço amostral que não está nem num nem no outro, né? Então, eu poderia chamar o evento B, os números, os 3 primeiros números, né? Os números menores ou iguais a 3. 1, 2 e 3, certo? Então, aqui seria o conjunto ou o evento em que o número é par, e aqui seriam os números mais baixos, né? Menor ou igual a 3, certo? Então, eu vou colocar o meu 3 aqui de lado, tirar ele daqui, só para facilitar. Será que essa bicha funciona? Não, funciona não. Tô fraco de caneta aqui, deixa eu ver se tem outra aqui, peraí. Aqui. Pronto, esse aqui é o meu evento B. Beleza. Agora eu posso dizer exatamente o que foi dito lá, né? Nesse espaço amostral, tá, existem 2 eventos, o evento A e o evento B. É possível que nenhum deles ocorra. Basta que eu jogue o dado e o resultado seja 5, ok? Então, não ocorreu nenhum dos 2 eventos. E é possível que os 2 ocorram conjuntamente.
basta que o dado dê o resultado 2, que aí está nos dois, né? Então, vejam que a noção de conjuntamente, aquela noção de interseção, né? A palavra conjuntamente ela é mais precisa do que simultaneamente, porque notem que não tem uma noção de que eu vou, vou jogar o dado uma vez e depois vou jogar de novo. Não, eu vou jogar o dado só uma vez. Se ele der 2, o 2 é um elemento que tanto é do conjunto A como do conjunto B. Então, eu vou dizer que ocorreu o evento A e também ocorreu o evento B, conjuntamente, tá certo? E também, se ocorreu o 5, eu vou dizer que não ocorreu nem o A, nem o B. Olha como é que a gente diz isso. Ó. Não ocorreu A e não ocorreu B. Nem A, nem B. Né? Ou, de acordo com aquela propriedade que a gente viu na aula passada, né, seria A união B complementar. Né? Seriam todos os números que não estão nem em A nem em B, ou não estão na união dos dois. Tá? Estar na união significa estar em pelo menos um dos dois. Então, todo mundo que está dentro de pelo menos um dos dois está na união. E o complemento disso seria apenas o 5. Tá claro aí? Foi só um exemplozinho bem basiquinho para vocês entenderem o que é que está sendo pedido aqui nesse... Ok? Clarinho? Beleza. Vamos ver como é que é o segundo. Sim, eu estou pedindo para vocês criarem esses exemplos, certo? Como eu disse, são quatro questõezinhas, né? Essa é a primeira. Existe uma quinta, que eu já vou antecipar, que ele pede para você fazer o diagrama de Venn. Diagrama de Venn é exatamente esse diagramazinho, né, de gráfico aqui que eu desenhei. Ele vai pedir para você fazer isso para todas as questões. Então, você já pode se antecipar e fazer o diagrama do jeito que eu fiz aqui, tá certo? Vamos lá. Na segunda questão, quem entendeu essa primeira questão fica calado, até eu começar a segunda. Pronto, segunda questão, dei um exemplo, todo mundo entendeu a primeira, então, né? Beleza. Muito bem, galera, adorei. Dei um exemplo de uma situação em que há dois eventos possíveis, de novo, né? Uma situação, um experimento aleatório, em que há dois eventos possíveis em um espaço amostral. Sendo que, de novo, a mesma coisa, vai ter o evento A e o evento B, né? Sendo que é possível que nenhum desses eventos ocorra, até agora está igual ao passado. É possível que os dois eventos ocorram conjuntamente, beleza, até aqui está igual ao passado, e metade dos resultados possíveis do espaço amostral fazem parte de pelo menos um dos dois eventos. Tudo isso aqui a gente tem no exemplo passado, né? Metade dos resultados possíveis fazem parte de pelo menos um dos dois eventos. Se você vier para cá, ó, por exemplo, o evento B tem 3 resultados possíveis, e o total do espaço amostral eram 6. E o mesmo ocorre com o evento A. Então, eu posso dizer que tem metade dos eventos possíveis que fazem parte não só de pelo menos um, né? É dos dois, tá certo? Mas só para ficar claro que isso, no exemplo anterior, não era obrigado, certo? No exemplo anterior, você poderia ter, por exemplo, um evento A que tinha só dois elementos. Eu podia ter feito o evento A assim, ó, 2 e 4, e não pegava o 6. Continuava sendo válido. Né? E a mesma coisa para o evento B, eu poderia ter feito ele só com o 2 e o 3. Tá? Então, eu vou tirar o 1 agora do evento B. Assim, ó. Então, notem que, do jeito que está aqui, esses dois eventos, eles satisfazem a primeira questão, mas não satisfazem a segunda, certo? Bom, eu voltei atrás, tá? Voltei para essa questão. Notem que esse exemplo que está aqui satisfaz essa primeira questão, porque eu tenho dois eventos, pode ser que nenhum deles ocorra, só que agora eu tenho mais possibilidades para que nenhum deles ocorra, né? E pode ser que os dois ocorram conjuntamente, que continua sendo apenas o 2, certo?
mas ele satisfaz. Mas ele não satisfaz a esse segundo aqui, porque ele pedia que pelo menos a metade dos resultados possíveis do espaço amostral fizessem parte de pelo menos um dos dois eventos, ou seja, tinha que ter pelo menos ou A ou B que tivesse 3 elementos, né? E no caso aqui ele só tem 2, beleza? Então, aquele exemplo anterior cabe para o exemplo 2 aqui, para a questão 2. Passando para a questão 3, essas duas aqui eu vou pedir que vocês façam, certo? Sozinhos, em casa. Mas, de todo jeito, eu vou dar uma passada rápida. Nesse exemplo aqui, você precisa criar 3 eventos. Então, tem que ter o evento A, o B e o C. Sendo que 2 desses eventos são mutuamente exclusivos, 2 podem ocorrer conjuntamente e é possível que nenhum deles ocorra. Vamos lá. Trazer para cá agora. Vou falar agora de forma genérica, tá? Eu não vou criar não vou usar o exemplo do dado ou criar um exemplo particular. Está aqui o espaço amostral da situação que você criou, certo? Tá aqui o espaço amostral do experimento aleatório que você pensou, beleza? Ele tem que ter aqui 3 eventos. O evento A, o evento B, olha como é que eu fiz o evento A e o B, separadamente, não tem nenhum ponto em comum. O que eu posso dizer aqui é que A interseção B é um conjunto vazio, ou seja, A e B são eventos mutuamente exclusivos. Mutuamente exclusivos. Entendam isso, gente, porque daqui a pouco a gente vai estudar a noção de independência de eventos, e aí a coisa mais comum do mundo é a galera confundir eventos exclusivos com eventos independentes, o que é bem diferente, certo? Nesse caso, quando eles não têm eventos, eles não têm elementos em comum, eles são mutuamente exclusivos. Eu fiz isso para satisfazer esse primeiro item aqui, né? Em que dos 3 eventos, tem 2 que são mutuamente exclusivos. 2 desses eventos podem ocorrer conjuntamente, certo? Pode ser que ocorra 2 deles conjuntamente. Então, você poderia fazer isso aqui, ó, o evento C poderia estar aqui, ok? Ó. Ou, obviamente, eu poderia ter feito com o B também, tanto faz, né? Mas existem alguns elementos em comum. Então, se ocorrer, quando você executar esse experimento, quando você observar essa situação, o resultado que ocorrer for um resultado que se encontra nessa região, né, foi um desses elementos aí, você vai dizer que ocorreu tanto o evento A quanto o C, conjuntamente. Então, a interseção C não é vazia, né? Então, eles podem ocorrer conjuntamente. E, por fim, você precisa ter elementos, né, nessa região que não corresponde a nenhum dos conjuntos, tá? Nesse exemplo, você precisa ter algum elemento, então aqui não pode ser vazio, essa parte externa aqui, tá bom? Isso para satisfazer nosso terceiro item, que é dizer que é possível que nenhum dos eventos ocorra, certo? Então, vamos supor que tenha um elemento bem aqui, x, se esse evento ocorrer, não ocorreu nem o A, nem o B, nem o C, tá? E aí você satisfaz esse último tópico aí. Tá claro? Beleza? Quem entendeu, fica calado. Oh, rapaz, é bom demais. Todo mundo entendeu. Essa listazinha eu vou colocar lá no SIGA, na forma de atividade de casa, certo? Essa vai ser a da segunda-feira passada. Basta fazer os 2 últimos, tá, gente? O 3 e o 4. E vai ter uma outra para hoje, mas ambas só para quarta-feira que vem, tá? E vamos lá, a última aqui, o 4, era, dê um exemplo, na verdade, né, o diagrama de Venn, ó, vejam que se eu passar a página, no 5, desenhe um diagrama de Venn para cada caso anterior, certo? Como eu tinha antecipado, né, eu estou pedindo que vocês desenhem. O diagrama já é mais ou menos isso aqui mesmo, já estou colocando o diagrama. Você só precisa criar mais, dizer qual é a situação, ou seja, qual é o experimento aleatório e quais são
qual é o espaço amostral e quais são os eventos A, B e C, tá certo? Então é isso que você tem que dizer. Qual é a situação, qual é o espaço amostral e quem são os eventos. E o 4 é esse aqui, ó. Crie uma situação, né, um experimento aleatório, em que agora há 4 eventos possíveis. 4 eventos possíveis dentro do espaço amostral, sendo que, prestem atenção, nenhum, ou melhor, um desses eventos obrigatoriamente vai acontecer. Ou seja, não é possível que não ocorra nenhum deles. Diferentemente desse caso aqui, ó, em que existem resultados possíveis nessa região, no caso que ele está colocando agora, ele quer que não seja possível que não ocorra nenhum dos 4 eventos. Tem que ocorrer pelo menos um deles, tá? E mais, nenhum par de eventos pode ocorrer conjuntamente. O que é que eu estou querendo dizer com isso, gente? Que, no máximo, um dos 4 irá ocorrer, ou seja, pelo menos um e no máximo um. Quando eu digo que é pelo menos um e no máximo um, quer dizer o quê? Que vai ocorrer exatamente um desses 4 eventos, certo? Ou seja, esses eventos precisam ser exclusivos. É que nem eu dizer assim, ó, eu vou jogar um dado e vai dar par ou ímpar. São os 2 eventos que eu estou interessado, se o número é par ou ímpar. Quando eu digo isso, eu estou garantindo que um dos 2 eventos obrigatoriamente vai acontecer. Claro, porque todo número ou é par ou é ímpar, certo? Então, necessariamente, um desses eventos vai acontecer. E também, não tem como os 2 eventos acontecerem ao mesmo tempo, porque não tem número que seja par e ímpar ao mesmo tempo, beleza? Só que eu estou dando esse exemplo com 2 eventos, par e ímpar. Vocês precisam fazer com 4, ou seja, agora vai ser assim, ó. Está aqui o espaço amostral, vocês vão ter algo assim, ó. Não precisa ser, digamos, igual, né, de mesmo tamanho. Pode ser, mas não necessariamente. Então, você tem aqui um evento A, um evento B, um evento C e um evento D. Então, notem que sempre vai acontecer um e exatamente um desses 4 eventos, né? Se eu fizer a união de todos eles, eu vou ter o meu espaço amostral. E se eu fizer a interseção de qualquer par de eventos, ó, A com B, A com C, A com D, B com C, B com D e C com D, todas essas interseções são conjuntos vazios, certo? Eles são, em outras palavras, mutuamente exclusivos. Certo? Os quatro eventos são mutuamente exclusivos. Então, basicamente, é esse tipo de situação que você precisa pensar e tem uma ruma, certo? Tem um monte de casos assim, se você quiser se inspirar dando uma olhada em alguns exercícios da lista ou até do livro, certo? Fiquem à vontade, mas eu vou deixar a criatividade de vocês falar mais alto. Certo? Beleza? Ok. Bom, dando continuidade, a outra coisa que eu queria trabalhar um pouco com vocês, antes de entrar mais adentro nos conceitos de probabilidade, como eu tinha antecipado na aula passada, era as questões de técnicas de contagem, né? Essa parte devia nem ter, né? Porque vocês já devem estar cansados de ver, pessoal, inclusive, geralmente quando a gente pergunta, é a matéria que a galera mais gosta de todo o ensino médio. Nunca vi um aluno que não gostasse disso aqui. É verdade ou não é? Quem de vocês aí gosta? Arranjo, combinação, permutação. Ó, o Felipe disse que é a matéria preferida dele. A Stephanie também adora. A Aline disse que sabe tudo.
Eu estou lendo aqui os comentários para o pessoal que está assistindo a aula gravada, que não sei se eles vão ver os comentários. Beleza, gente. Na verdade, não tem nenhum bicho de sete cabeças, não, certo? O meu objetivo aqui hoje não é fazer um curso todo de análise combinatória, mas eu vou tentar resgatar as origens da coisa. De onde que saíram aquelas formulazinhas principais que a gente usa e como é que eu associo ao caso que eu vou usar? Porque, veja bem, vocês podem saber as fórmulas, mas se não souber o caso que vai usar, também não adianta de muita coisa, né? Então, o objetivo principal é esse, é entender o que é, qual o conceito de um arranjo, de uma permutação, para que vocês saibam usar a fórmula correta na hora certa, beleza? Vitória disse que hoje vai entender definitivamente, para sempre, né, sobre esse assunto. Ei, Felipe, essa questão aí você tá dando spoiler aí, ó, que eu ia trazer isso aí mais para frente, aí você já tá dando spoiler aí, ó, estragou. Mas fazer o seguinte, quando a gente for falar de probabilidade condicionada, você explica para a gente esse exemplo, certo? Você já tem essa missão de entender por que que não dá 50% nesse exemplo aí, e aí trazer para a gente, quando a gente for ver probabilidade condicionada, tá? Beleza? Não, brincadeira. Se você não souber, a gente explica. Muito boa sorte, Felipe. É brincadeira. Galera, seguinte, quando a gente fala de técnicas de contagem, uma das primeiras coisas que a gente tem que lembrar é muito simples. A gente aprende quando é menino velho, menina velha, lá no ensino fundamental, certo? Que se chama princípio fundamental da contagem. O princípio fundamental da contagem é um princípio multiplicativo quando você tem uma operação ou uma atividade que, para realizar essa atividade, você precisa executar várias etapas. E em cada etapa, você tem várias formas de fazer. Então, aqui eu estou dizendo, ó, você tem N1 formas de fazer a primeira etapa, N2 de fazer a terceira etapa, e assim por diante. Eu estou dando esses numerozinhos como sendo o número de formas de realizar cada etapa. Então, se essas etapas se realizam de forma independente, em outras palavras, quando eu vou realizar a etapa 2, independente de como foi a 1, eu continuo tendo N duas formas de realizar a etapa 2. Quando eu vou para a etapa 3, independente do que aconteceu na etapa 2, eu continuo tendo N três formas, tá? Então, se isso é verdade, eu posso dizer que a minha operação total, a minha atividade completa, tem é, o número de formas que eu tenho para realizar essa operação ou essa atividade é o produto de todas elas, né? N1, N2, N3, NK, né? Que seria exatamente isso daqui, certo? Eu acho que todos vocês vão lembrar desse princípio. Existem vários exemplos bem simples que a gente pode trazer. Talvez o primeiro que me vem à mente é aquele de escolher uma roupa, né? Um vestiário. Então, seria quando você tem dois pares de sapatos, três calças e cinco camisas, por exemplo, existem, aí você vai multiplicar 2 vezes 3 vezes 5 e encontra 30 formas diferentes para escolher uma vestimenta. Bom, aqui pode parecer brincadeira e tal, mas é sempre bom lembrar que para que isso aqui seja verdade, é preciso que haja essa condição que eu coloquei aqui atrás. Ó. As etapas precisam ser independentes. Na prática, quer dizer que você não pode chegar e dizer assim: ah, não, esse sapato não combina com essa blusa, ah, não, essa calça é de bolinha, a blusa é de listrinha, então não dá certo. Porque se tiver isso, já estraga todo o nosso princípio fundamental da contagem, tá certo? Aqui é para você usar qualquer sapato com qualquer calça, com qualquer camisa. Entendeu? Então, se eu vier para cá, ó, a ideia do princípio fundamental da contagem, ela é multiplicativa e isso pode ser visto se você desenhar na forma de diagrama de árvore, né? Você começa com duas possibilidades. Então, você está aqui e você ramifica para uma das duas possibilidades, que seria escolher o sapato 1 ou o sapato 2. Depois, independente da escolha que você fez, você vai ter três possibilidades.
que seriam as 3 calças, eu acho, né? Calça 1, calça 2, calça 3. Então, notem que não tem esse negócio de ficar escolhendo combinação. Pode ser qualquer coisa com qualquer coisa, né? E calça 3. E, por fim, então, vejam que você já teve um produto aqui, porque cada uma das 2 opções iniciais se transformou em 3, né? Então, você tinha 2, virou 6, né? E agora você vai ter, para cada ramo desse, 5 opções, que seriam as camisas 1, 2, 3, 4, 5. E aí, essa ramificação vai aparecer para cada um das 6 opções, provocando mais um produto, mais uma multiplicação, certo? Então, por isso, eu vou colocar aqui 5. 2 vezes 3, 6, vezes 5, 30. Certo? Gente, é simples, é básico, mas todos os nossos cálculos de arranjo, permutação, combinação, partem daí. A ideia toda sai do princípio fundamental da contagem, certo? Então é interessante ter isso em mente. Vou mostrar para vocês como é que é isso, fazendo primeiro a definição de cada uma dessas sequências. Na verdade, essas técnicas de contagem, quando a gente chama permutação, arranjo, combinação, são, na verdade, formas de sequenciar objetos ou eventos, ou resultados, ou qualquer coisa. São sequências, tá? A gente está trabalhando com a noção de sequência, que é uma noção muito básica na matemática. A gente começa a trabalhar com isso, com a noção de sequência, com as crianças no ensino fundamental. Então, eu imagino que, a esse momento, a gente já tem condição de entender o que é os diferentes tipos de sequência que existem, né? A primeira dela é a permutação, que a primeira coisa que você tem que ter em mente é que são sequências ordenadas, ou seja, eu tenho uma noção de ordem. Eu não estou interessado apenas em quem foi selecionado, eu estou interessado em que ordem, é uma espécie de fila, certo? É uma espécie de fila. Então, isso tem que ficar claro dentro do teu problema. Nem sempre vai ser colocado de uma forma explícita que a ordem das coisas muda o sentido, né, das sequências, mas pelo problema que foi colocado, está óbvio que a ordem implica numa mudança de sentido. Então, é nessa hora que você já imagina que ali pode ter uma permutação, tá? Porque a ordem é importante. E a outra coisa que faz com que você detecte que ali tem uma permutação é que você tem N objetos, não importa quanto é esse N, mas você vai usar todos eles. Você vai usar os N, né? Ó, então, é uma sequência ordenada de N objetos retirados sem reposição de um conjunto de N elementos. Então, você tem N e vai usar os N, sem reposição. Como é sem reposição, cada vez que você sorteia um elemento para formar a sua sequência, você diminui um do total. Então, o que acontece é que você pode pensar, usando essa noção aqui do princípio fundamental da contagem, você pode pensar na montagem de uma permutação como sendo uma operação ou atividade que consiste na execução de, agora eu não vou mais usar K, eu vou usar N etapas, onde N é o número de objetos que eu possuo, certo? Então, para eu executar essa minha atividade completa, que é de montar a permutação, eu preciso realizar N etapas. Cada etapa corresponde à escolha de um objeto para montar a sequência. O primeiro, o segundo, o terceiro, até o enésimo, certo? Quando eu estiver no primeiro, obviamente, eu vou ter todos eles à minha disposição. Então, eu tenho N formas diferentes para escolher o primeiro elemento. Quando eu terminar de escolher o primeiro, que eu já tiver tirado ele do conjunto total, eu agora vou ter apenas n menos 1, eu vou ter 1 a menos, né? Então, para escolher o segundo elemento, eu tenho n menos 1 formas diferentes para realizar essa etapa. E aí, eu vou diminuindo 1 e 1 e 1 até chegar no último elemento, onde eu não tenho mais escolha, né? Só sobrou ele lá e eu tenho que escolher ele, tá certo? Então, pelo princípio fundamental da contagem, para saber de quantas formas eu posso realizar essa operação, eu apenas multiplico esses valores aqui, n
vezes n menos 1, vezes n menos 2, e vou diminuindo, diminuindo, até chegar em 1, certo? E aí que nasce a nossa formulazinha do fatorial, né? O nome é fatorial porque eu estou usando todos os fatores inteiros de n até 1, né, para fazer um grande produto que resulta no número de permutações, tá? É engraçado porque a gente costuma dizer permutação de n, né? Como, n fatorial é a permutação. Não, gente, é o número de permutações, é a quantidade de formas que você pode montar sequências, né? Onde essas sequências têm uma ordem que importa, né? Por exemplo, se você tiver três bolinhas aqui, sei lá, uma branca, uma verde, uma branca, uma verde e uma azul, essa sequência é um possível resultado, né? Mas se você inverter a ordem de duas e manter a azul aqui, isso já é outro resultado diferente. Se você estiver interessado só em saber quais foram as cores das bolas escolhidas, a gente não está falando da mesma língua aqui, a gente não está falando da mesma coisa. O que eu estou falando aqui é qual é a bolinha que apareceu em primeiro lugar, qual é a bolinha que apareceu em segundo lugar, qual é a bolinha que apareceu em terceiro lugar. Aqui eu tenho um problema de permutação. Aqui é uma permutação, é uma sequência ordenada de 3 elementos escolhidos de um conjunto de 3. Eu tinha 3 bolinhas e usei as 3, tá? Para formar uma sequência. Aqui eu tenho outra forma de fazer isso, tá? A fórmula lá que eu mostrei, seria esse daqui, ó, 3 fatorial, ela mostra o número total de sequências desse tipo que eu consigo montar, ok? Então, vai ser 3 vezes 2 vezes 1, obviamente 6, né? Que seria agora, eu posso mudar a posição desses elementos de outras formas, né? Como, por exemplo, B, A, V, já é uma terceira forma, né? V, A, B é outra forma. E agora, A, V, B e A, B, V. Pronto. Todas as formas possíveis, né, de montar sequências em que eu considero que, apesar de elas terem a mesma letra, são sequências diferentes. Eu estou pensando apenas na ordem com que as bolinhas estão passando aqui, tá certo? Então, o problema é que vai determinar se você tem ali uma questão de permutação, de combinação ou outra coisa, tá bom? Claro aí, galera? Aqui tem um exemplo que é parecido com esse que eu acabei de dar das bolinhas, mas no lugar de bolinhas, você tem 5 crianças em uma fila, certo? Onde é que eu percebo que eu tenho uma permutação aqui? Ó? Eu quero organizar 5 crianças em uma fila. Eu tenho 5 crianças e eu vou organizar as 5 crianças. Aqui, obviamente, no exemplo não está assim muito claro, né? Mas a gente pressupõe que tinha 5 crianças. Se ele dissesse assim, ó, de quantas formas diferentes eu posso organizar 5 crianças em uma fila de um grupo de 8 crianças, de um grupo de 10 crianças, aí já era outra coisa, certo? Mas se eu tenho 5 crianças e eu vou organizar as 5 em uma fila, aí eu já tenho uma sequência do tipo permutação, tá certo? E por que que ela é ordenada? Porque é uma fila. Bote uma criança em primeiro lugar e outra em segundo lugar, e depois chegue lá e diga assim, não, não, eu me enganei. Quem vai ficar em primeiro lugar é ela ali. Pergunte para ela se é a mesma coisa, certo? Não é a mesma coisa. Chegue no caixa do supermercado e quando uma pessoa tentar passar na sua frente, você vai dizer se é a mesma coisa ficar em segundo, em último, em primeiro ou em terceiro. Então, uma fila é classicamente uma situação em que a ordem importa, né? Por isso, a primeira criança da fila pode ser qualquer uma das 5, né? Pode ser qualquer uma das 5. Então, quando tu vai montar a tua ordem aleatoriamente, supor, né, você pode pegar qualquer uma das 5 crianças. Você tem 5 opções. Independente da criança que você pegue para ser a primeira da fila, na segunda, você continua tendo 4 opções. Tá? Se você tinha pego a criança número 3, agora você
tem a 1, a 2, a 4 e a 5 como opções para ser a segunda da fila. Se você tivesse pego a 5, você vai ter a 1, a 2, a 3 e a 4 como opções, mas primeiro você tinha 5 opções e agora você tem 4 opções, tá certo? E assim por diante. Na próxima, se você pegar agora a criança número 1, então você vai ter agora a 2, a 4 e a 5 como opções. E aí, independente da criança que você pega em segundo lugar, sempre você vai ter 3 opções, né? E depois você vai ter 2 e, por fim, vai sobrar só uma criança que vai ser a quinta colocada, tá certo? Então, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 seria o fatorial de 5, que seria a resposta desse exemplo, 120 possibilidades. Ao invés de ter, como eu, nesse exemplo aqui, que eu listei 6 sequências diferentes, eu poderia listar 120 sequências diferentes com os nomes dessas crianças ordenados, certo? E é por isso que eu não vou fazer aqui, né? Que eu não vou listar 120 possibilidades, tá? Passando agora, tá claro aí? Deu para... Tá muito detalhado? Vocês já sabiam de tudo isso? Ou tá dando para... Tá ajudando em alguma coisa? Posso passar mais rápido? Tá bem claro, viu, professor? Professor, tenho só uma dúvida pequena. A fim de métodos estatísticos, se eu tenho um professor, por exemplo, o senhor é um professor do campus do PC, que é de Fortaleza, certo? Uhum. Um professor, ele pode lecionar no campus de Fortaleza e, ao mesmo tempo, lecionar no campus de Crateús, por exemplo? Cara, não é comum isso aí, viu? Eu Aham, acho eu acho que na graduação eu não conheço casos assim, a não ser excepcionais. O cara foi dar um curso pontual. Na pós, eu vejo mais, porque às vezes, uhum, sobretudo, campo do interior que não tem pós-graduação, nem todos têm, alguns têm, mas não em todas as áreas, enfim. E às vezes o uhum, professor vem atuar na pós aqui em Fortaleza, mas também pode acontecer o contrário, né? Daqui atuar lá, certo? Mas na certo. graduação isso é uma situação meio rara mesmo, assim, eu não conheço não. Aham. Pois tá ok. Fim de métodos estatísticos mesmo, os exemplos que você mencionou. Hum. Vamos lá, ó. Continuando aqui agora com os arranjos, certo? O que é um arranjo? Na verdade, é uma permutação, só que agora a noção de permutação ela está aplicada sobre subconjuntos do teu espaço amostral, né? Você não vai usar todo o espaço amostral. Lembra que aqui eu disse que você tinha N objetos retirados sem reposição de um conjunto de N elementos. Então, você usava todos os elementos que você tinha. Agora, a noção de ordenação é a mesma, certo? Só que você tem apenas K objetos, onde esse K ele é menor ou igual a N. Claro que, em geral, ele vai ser menor. Se ele for igual, você recai numa permutação, certo? Se ele for igual, você recai numa permutação. Mas, em via de regra, ele é menor do que n. Em outras palavras, né, se eu pegar aqui esse exemplo das crianças, você agora tem 5 crianças e vai pegar 3 para fazer a fila, porque talvez, sei lá, não vai dar tempo de atender a todas, então vai atender só 3, certo? Você tem, sei lá, brindes para dar, mas não tem brinde para todo mundo, então vai ter que escolher 2 para ficar de fora, né? Então, a ideia é a mesma, né? Quando eu começo a selecionar a minha sequência, eu tenho N elementos, então eu tenho N formas para escolher o primeiro. Depois eu diminuo uma, N-1, N-2, até chegar nesse número aqui, ó. Esse número aqui quer dizer que eu já fiz quantas retiradas? K retiradas, certo? K retiradas. Deixa eu tentar mostrar aqui para você. Ó, eu tinha K elementos no meu, ou melhor, tinha N elementos no meu saco, né? Tinha um saco aqui com N bolinhas. 1, 2, etc., até a bolinha N. E eu vou retirar K bolinhas. Tá? Eu vou retirar K bolinhas, não é balinhas não, é bolinhas. Certo? Então, quando eu for retirar a primeira, eu tinha quantas N, né? Beleza, então eu retirei e agora eu tenho N menos 1. Então, quando eu for retirar a segunda, eu vou ter N menos 1.
Beleza? Agora eu vou ter n menos 2. Quando eu for retirar a terceira, eu vou ter n menos 2. E assim por diante. Até que quando eu tirar a késima, quantas bolinhas eu vou ter lá, antes de tirar a késima, né? Eu vou ter n menos, ó, olha aqui, a regra aqui como é, n menos 0. Aqui eu tinha 1, n menos 0. Aqui eu tinha 2, n menos 1. Aqui eu tinha 3, n menos 2. Então, aqui vai ser n menos k menos 1, certo? Se você não gostou dessa forma que eu fiz, você pode pensar assim, quantos números inteiros eu tenho daqui para cá? Então, sempre que a gente tem uma quantidade de números inteiros, eu tenho um número A mais 1, etc., até o B, certo? Quantos números inteiros eu tenho, supondo que A e B são inteiros? Como é que eu faço esse cálculo? Eu pego o último menos o primeiro, certo? Então, eu tenho aqui ó, os pontos, né? Eu pego o último menos o primeiro. Quando eu faço o último menos o primeiro, eu estou fazendo isso aqui, ó. Eu estou contando esses pontos aqui, certo? Então, eu tenho que colocar esse aqui de volta, que eu tinha retirado. Quando eu faço B menos A, eu estou retirando esse ponto aqui, o ponto A. Então, eu tenho que somar de novo. Então, B menos A mais 1 é a quantidade de números inteiros que eu tenho entre A e B. Então, entre esse cara e esse, quantos números inteiros eu tenho? Eu quero que seja K, né? Eu quero que seja K números inteiros. Então, se eu não conheço esse cara bem aqui, eu vou chamar ele de X, certo? Eu vou fazer assim, n menos x mais 1 igual a k. Aí eu tiro o valor de x aqui, ó. X é igual a n menos, n menos k mais 1, certo? Que, de outra maneira, eu poderia escrever como eu tinha escrito bem ali, né? N menos k menos 1, certo? Colocando parênteses. Era isso aqui que eu tinha colocado ali. Beleza? Só para vocês se ligarem, né? Que eu vou multiplicar de n até n menos k mais 1 para achar o número de arranjos. Eita, professor, nunca tinha visto essa fórmula aí não, ó. Ó, vocês tinham visto essa daqui, né? Certamente, mas vejam só, na verdade, essa fórmula aqui nada mais é do que isso aqui, certo? Que é o que eu acabei de fazer aqui na lousa, né? Vou trazer de volta para cá, ó. É exatamente esse produto aqui, n menos k mais 1, certo? Para facilitar o nosso processo, né, de mnemônico aqui, de decorar uma formulazinha mais útil, certo? O que é que a gente faz? A gente observa que isso aqui se parece muito com um fatorial, certo? Só que o fatorial ele precisava ir até o 1, né? Então eu completo, eu continuo aqui fazendo. O próximo número seria quem? N menos K, aí tira esse 1, né? Depois vai vir n menos k menos 1, etc., blá, 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 até chegar em 1. Certo? Até chegar em 1. Deixa eu escrever de novo aqui para caber melhor. N menos 1, n menos 2, etc., n menos k mais 1. Aí eu vou escrever de vermelho a parte que eu não quero. Eu não quero isso, mas eu vou escrever mesmo assim, só porque isso vai facilitar minhas contas. N menos k menos 1, etc. Aí tem uma hora que chega em 2 e 1. Posso apagar isso aqui. Beleza? Bom, mas se eu não quero essa parte vermelha, o que é que eu faço? Eu vou dividir, né? Eu vou multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo valor, e dessa forma eu vou estar eliminando essa parte que eu não quero. N menos k menos 1, etc. 2, 1. E ao fazer isso, tchum, 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 corto tudo isso, e o resultado vai ser só a parte que eu quero, que realmente resolve o meu problema. Mas, ao fazer esse produto virtual aqui, o que é que apareceu no numerador? Apareceu o fatorial de n.
E o que é que apareceu no denominador? Também é um fatorial, ó, só que não é de n, ele começa em n menos k, né? N menos k, beleza? E assim fica bem mais fácil, né, de resolver o problema de um arranjo de n elementos agrupados em k, né, em grupos de k, de tamanho k, certo? Então, isso aqui vai ser a nossa formulazinha do arranjo. Mas, sobretudo, lembrem que vocês vão usar ela quando vocês tiverem um certo número de elementos n, e vocês vão usar menos do que esses n elementos, tá? E, sobretudo, a ordem importa, né? O fato de ter um em primeiro e outro em segundo ou terceiro, se você mudar eles de posição, no teu problema, aquilo já vai ser considerado um outro resultado. É esse o pensamento que você tem que ter. Se eu mudar de posição, vai ser outro resultado? Ou vai ser contado como se fosse a mesma coisa? Se for diferente, é arranjo, certo? Se for diferente, é arranjo. Se for igual, aí sim a gente cai no caso da famosa combinação, certo? A combinação é exatamente a mesma coisa, sendo que, assim, tinha um exemplo aqui que eu tinha pulado, mas eu tinha até mencionado, né? Exatamente o exemplo que eu mencionei. Você tem agora 5 crianças, mas vai escolher só 3, então fica 5 fatorial sobre, aí aqui embaixo, ó, n menos k vai ser 5 menos 3, que é 2, né? Então, 5 fatorial sobre 2 fatorial, vai ficar 5 vezes 4 vezes 3, vezes 2 vezes 1. E embaixo, 2 vezes 1. Então, corto o 2 e o 1 de cima e de baixo, sobra só o 5, 4 e o 3. Aqui você tem bem claramente o princípio fundamental da contagem, né? Tira os 5 primeiros, tira um dos 5 primeiros, aí sobra 4, aí tira um desses 4, aí sobra 3, você tira um desses 3 e acabou, porque você só queria 3 crianças, beleza? Na combinação, a gente volta a ter uma situação muito parecida com essa, com a diferença agora sendo só aqui, ó, no ordenada. Essa palavra vai cair. Agora vai ser uma sequência não ordenada, certo? Eu vou pular essa parte aqui, depois eu volto, certo? Esses exemplos aqui, eu vou falar logo de combinação. Então, é isso a diferença, né? É igual ao arranjo, ou seja, você tem N elementos e você vai usar apenas K deles, onde esse K é menor ou igual a N. E eles são tomados em qualquer ordem, ou seja, não importa a ordem, só importa quais você pegou, certo? Não importa mais agora se vai vir a bolinha azul, verde ou branca, vai importar apenas que são a azul, a verde e a branca. Não nem existe muitas vezes a noção de ordem, né? Não importa mais se você pegou primeiro uma criança e depois outra, importa apenas quais crianças você está pegando, certo? Então, basicamente, o que a gente vai fazer agora, deixa eu passar aqui, eu prefiro explicar aqui, né? É que se você pegar todos esses arranjos aqui, certo? Você pegar todos esses arranjos e botar num grande conjunto, vamos pegar um exemplo que dê para colocar aqui, que não fique muito grande. De todo jeito vai ficar um pouco grande, mas eu vou pegar, imaginar 4 pessoas, né? A, B, C, D. Imagina que são as iniciais, tá? A, B, C, D. E vamos... Não, 5, vai, 5. Então, o meu N é igual a 5. Eu vou pegar apenas 3 dessas pessoas. Eu vou pegar apenas 3, por exemplo, aqui, ó. Beleza? No problema de arranjo, galera, no problema de arranjo, certo? Eu vou ter exatamente o problema ali do exemplo, né? Vai ficar 4, 5 vezes 4 vezes 3, 60, certo? Dentro desses 60 aqui, existem resultados como esses aqui, ó. A, B, C, A, C, B, B, C, A, B, A, C, C,
BA, C, AB. Certo? Existem outros, se eu colocar assim, ó, todos esses resultados, as pessoas escolhidas, as crianças escolhidas para a brincadeira lá, foram as mesmas, concordam? Só que elas foram escolhidas em ordem diferente, tá? Mas o resultado poderia ser, vamos colocar B, C, D. E aí eu poderia ter B, D, C, eu poderia ter C, B, D, eu poderia ter C, D, B, e eu poderia ter D, C, B e D, B, C. Vejam qual a diferença desses dois grupos aqui. Tá? A única diferença é que nesse grupo aqui, a criança A, o André, sei lá, a Aline, né, foi chamada. Olha aí, a Aline, foi chamada. Mas nesse outro grupo aqui, não. Chamaram a Dani no lugar da Aline. Certo? Isso aqui, tá? Só tem sentido para mim, gente, só tem sentido se realmente eu tiver uma noção de ordem. Por exemplo, se eu disser assim, galera, eu vou atender vocês nessa ordem aqui. Então, aqui o primeiro lugar da fila é a Aline, o segundo lugar é o Bruno, o terceiro lugar é a Carol, certo? Mas se por acaso a sequência sorteada for essa daqui, já vai mudar a ordem. O primeiro é o Bruno, a segunda é a Carol e a Aline vai ser atendida só em terceiro lugar. Beleza? Então, esse é o problema clássico de arranjo. Você vai ter aqui ó, um conjuntão grandão com 60 elementos no teu espaço amostral. Cada elemento é um papelzinho com as 3 letras aqui, ó, certo? Então, cada letra dessa não é um resultado, é cada papelzinho desse que contém 3 letras é um resultado do teu espaço amostral. Beleza? Beleza. Bom, beleza, agora vamos mudar a brincadeira. Vamos mudar a brincadeira. Não é mais que eu vou atender vocês nessa ordem aqui. É que os nomes que aparecerem no papel vão participar de uma atividade. Ou então eles vão ganhar um ponto extra. Pronto, a galera que for sorteada aqui vai ganhar um ponto extra. Aí, Aline, seria bom, né, não? Quem for sorteado aqui vai ter que cantar uma música. Aí é fácil para ela. Ó, se a brincadeira agora é essa, que eu vou dar um ponto para quem aparecer no papel, minha gente, tanto faz se sair esse papel aqui ou qualquer um desses outros aqui, certo? Tanto faz. Todos esses papeizinhos, eu vou dizer que eles são indistintos, são resultados indistintos. Em outras palavras, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Certo? Mesma coisa. Então, para mim, isso tudo aqui é um só resultado. Um só resultado. E esse outro aqui é outro resultado. Beleza? Então, o meu espaço amostral, ele não tem mais 60 elementos. Eu estou agrupando esses 60 caras aqui, tá? Em grupos indistintos. Certo? A pergunta agora é quantos grupos indistintos eu tenho? Isso é que é importante agora, certo? Para eu saber isso, eu preciso saber qual é o tamanho de cada grupo desse. Aí é fácil. Vocês já estão vendo aqui, são 6 elementos em cada conjunto. Por que 6? Porque eles têm 3, ó, eles têm 3 elementos, né, em cada papelzinho. E se eu permutar esses elementos, eu vou ter o quê? Permutação de 3, né? 3 fatorial. 6, certo? Então, basicamente, para eu saber o número de combinações de N elementos agrupados em grupos de K, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o número de arranjos do mesmo tipo e eu vou dividir pelo meu K fatorial. Pá, só isso, certo? Só isso. Aí, obviamente, que eu posso pegar a fórmula que a gente já conhecia do arranjo, que era o quê? N fatorial, dividido por N menos K fatorial, e agora esse K fatorial aqui vai aparecer ó, bem aqui. Puf, e aí eu acho a formulazinha da minha combinação.
Beleza? Então, para quem não conhecia a origem da coisa, é essa, certo? Esse número, inclusive, é um número muito famoso, né? Ele foi daqui que surgiu a noção de número binomial, né? Alguém, acho que mencionou, quando a gente estava começando a falar sobre probabilidade, um de vocês falou, me vem à cabeça os números binomiais, é porque realmente isso aqui é um número binomial, que se escreve N, escolhe K, certo? É a notação de Pascal, né, ou do binômio de Newton, né, isso aqui é um binômio de Newton, e isso cria a definição do triângulo de Pascal, certo? Não vou entrar em detalhes, não são coisas tão importantes, quem conhece a história é muito bonita, né, do triângulo de Pascal, quem já sabe usar a formulazinha, ótimo, mas só para ficar claro que pode aparecer assim, e tanto faz isso como isso, você calcula fazendo isso. Beleza? Tranquilo? Só lembrando que esse K, obviamente, ele é no máximo igual a N, certo? Ele não pode ser maior do que N. E, em geral, ele é menor, tá certo? Em geral, ele é menor. É isso, então, a combinação é praticamente a mesma coisa que um arranjo, sendo que a ordem não importa, a gente calcula desse jeito aqui. Eu estou vendo que vocês estão de boas, porque ninguém está falando nada. Aqui tem só a mesma explicação que eu acabei de fazer, e tem aquele mesmo exemplo, só que você continua tendo 5 crianças, você também quer escolher 3 crianças, sendo que antes, no exemplo da página anterior, você ia escolher as 3, não é nem na página anterior, é lá atrás, né? Você ia escolher as 3 para fazer uma fila, e aqui ele está dando a noção de ordenamento, por isso você tem o arranjo, certo? Já naquele segundo caso lá, da combinação, ele apenas quer escolher 3 crianças, tá? Apenas quer escolher. Então, não importa a ordem. Então, o resultado seria apenas quais foram as crianças escolhidas. Então, não é ABC ou CBA, é apenas que foram essas 3 aqui que foram escolhidas, tá? Então, tanto faz. É indistinto dizer ABC, CBA, BAC, enfim, tá bom? Por isso que seria uma combinação. E aí, aplicando, né, a fórmula lá que a gente viu, fica n fatorial, que é o 5, dividido por n menos k fatorial, que seria 5 menos 3, dá 2 fatorial, e esse 3 fatorial aqui é o nosso k fatorial, seria essa parte bem aqui, ó, k fatorial, tá? Então, fazendo a continha, você vai ter 5 fatorial, que é 5 vezes 4, vezes 3 vezes 2 vezes 1, né? Até colocar aqui só para... Você tem 5 fatorial sobre 3 fatorial vezes 2 fatorial. Aí você faz isso, ó, 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, né? Esse 3 vezes 2 vezes 1 é 3 fatorial. Eu posso dizer que 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, né? Aí eu repito esse 3 fatorial aqui embaixo, porque ele vai cancelar com aquele. Sobra só quem? O 2 fatorial, que é 2 vezes 1. Então, eu corto esse 4 com esse 2, sobra um 2 aqui em cima, 5 vezes 2, 10. Ok? Senhoras, senhores. Beleza. Tem mais um caso que eu queria mencionar aqui, que ele usa um pouco desse mesmo princípio que a gente usou aqui na combinação, mas ele é um outro tipo de permutação. É uma permutação em que aparecem objetos repetidos. Objetos repetidos ou similares são, de novo, né, coisas indistintas. São coisas que a gente tem como sendo idênticas. Né? Por exemplo, duas frutas iguais, ou dois lápis iguais, dois objetos iguais, a gente considera como sendo indistintos, né? Então, o que eu tenho aqui agora
lembra que antes, lá na permutação, eu tinha N objetos e usava os N, né? Isso continua aqui, certo? Eu tenho N objetos e vou usar os N. Sendo que dos N, eu tenho N1 de um tipo, e aí esses N1 são indistintos. Depois eu vou ter N2 de outro tipo, que eu considero também iguais, né? E assim por diante, né? N3, N4, enfim, depende do número da quantidade de objetos diferentes que eu tenho, da quantidade de tipos de objetos que eu tenho. Nesse caso, eu estou chamando de K tipos diferentes, né? De todo jeito, se eu somar esses Nzinhos aqui, ó, eu tenho que ter o N total, que seria o número de objetos que eu vou ter no meu saco lá, no meu espaço amostral, certo? Podem ser brinquedos, tá? Então, eu posso ter, sei lá, 3 bolas, dois peões, 4 bonecas, e 5, sei lá o quê, certo? Então, seria, somando esses objetos todos, o número total de brinquedos que eu tenho seria o meu N, tá bom? E aí eu quero saber de quantas formas eu posso organizá-los em sequência, certo? Vamos lá, o que é que muda em relação à permutação normal? É exatamente essa coisa de haverem objetos indistintos, né? Se eu tiver aqui, o que é que eu tinha dito ali? 2 peões, 3 carrinhos e 4 bonecas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? Vamos deixar 9 mesmo. Eu tenho, então, os objetos do primeiro tipo, N1, são quantos? 2, 2 peões. Os objetos do segundo tipo são quantos? 3, 3 carros. E os objetos do terceiro tipo são 4, 4 bonecas. Qual é o número total de objetos que eu tenho? 2 mais 3 mais 4, 9. Eu vou distribuí-los para 9 crianças, certo? Então, eu tenho 9 objetos e vou distribuir para 9 crianças. Vejam que é o mesmo princípio da permutação. Eu tenho N e vou usar os N, certo? Então, quando aparecer aqui a primeira criança, ela vai receber um desses objetos. Quantas opções eu tenho? 9 opções. Aí, para a segunda criança, vai aparecer 8 opções, porque eu já dei um brinquedo, certo? Então, vai ter 8 opções. Então, a permutação vai ser 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Aqui vai ser a oitava. E para a nona criança só sobrou um brinquedo. Beleza? Então, aqui eu vou ter a permutação de 9. Vai dar um número bem alto, né? Vai dar um número consideravelmente alto. Deixa eu ver aqui. Vou colocar 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aqui eu vou fazer multiplicar todo mundo. Ó, 362.880 opções. É coisa, viu? É coisa. Então, eu vou ter aqui o meu espaço amostral gigante, né? Com 300 e quanto? 62.880 possibilidades. Cada possibilidade é um papelzinho, certo? Que tem escrito a sequência de brinquedos, né? Por exemplo, PP, CCC, B, 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 tá?
Então, imagina que você numerou as crianças, ou as crianças estão aqui numa filinha, e você sorteia um papel desse. Estão vendo? Que eu tinha escrito aqui, vocês não viram. As crianças estão aqui numa filinha, e você sorteia um papel desse. O papel vai te dizer a sequência de brinquedos que você tem que dar para as crianças, tá certo? E aí você vai ter esse número aqui de sequências diferentes, de permutações diferentes. Vocês já devem ter percebido que o problema é exatamente que você tem papéis indistintos aqui, né? Indistintos. Para mim, obviamente, que se eu trocar a ordem dos 2 primeiros brinquedos, para a criança, o que é que mudou, gente? Não mudou nada. Eu estou considerando que os 2 peões são iguais, certo? Que as 4 bonecas são iguais e que os 3 carrinhos são iguais. Então, para a criança, se eu tivesse, imagina que eu tivesse pegado uma etiquetazinha e tivesse colocado aqui, ó, só para eu conseguir diferenciar esses brinquedos. Eu tivesse colocado ó, P1 e P2. Ai. Tá de vermelho mesmo, que é o que está melhor agora. P1 e P2. Aí eu vou colocar carro 1, carro 2, carro 3, boneca 1, boneca 2, boneca 3, boneca 4, certo? Então, essa primeira sequência poderia ser P1, P2, C1, C2, C3, B1, B2, B3, B4. Mas, vocês vão de convir que se eu tivesse permutado aqui, ó, seria uma sequência indistinta. Certo? Porque esse númerozinho que eu botei embaixo é só para mim, é só para eu diferenciar os bichos, mas na verdade é o mesmo brinquedo, certo? Então, elas seriam indistintas. Para mim, o resultado é o mesmo, tá? E para cada uma dessas duas que estão aí, eu poderia permutar os carros, e para cada uma dessas permutações, eu poderia permutar as bonecas também, tá certo? Então, vejam que enquanto eu mantive os carros e as bonecas fixas, certo? Eu tive duas sequências diferentes, porque eu permutei aqui, ó, 2 fatorial peões, certo? Mas eu posso fazer a mesma coisa com 3 fatorial permutações dos carros, e eu posso fazer a mesma coisa com 4 fatorial permutações das bonecas, certo? Então, eu vou ter aí, nesse monte de papelzinho, certo? Eu vou ter sempre grupos bem grandes que são indistintos. Vamos ver quanto dá isso aqui. 2 fatorial vezes 3 fatorial vezes 4 fatorial. 2 fatorial é 2 mesmo. 3 fatorial é 6. E 4 fatorial é 24, né? É 6 vezes 4, 24. Então, vai ficar 48 vezes 6. Eu vou multiplicar aqui. 48 vezes 6, isso. 288. 288 é a quantidade de repetições dessa sequência que eu vou ter dentro desse conjunto aqui, certo? Ou seja, eu vou ter grupos de 288 em 288. 288, 288, 288, pá, cada um, né? Por exemplo, tem 288 que são nessa ordem aqui. Eu posso ter outros 288 só mudando, por exemplo, posso mudar só, por exemplo, esse cara com esse aqui. Ó. Só de mudar esses dois, aí sim, aí eu tenho uma coisa que é indistinta, porque a primeira criança vai receber um peão, a segunda, no lugar de receber um peão, recebe um carro. A terceira recebe um carro também, mas a quarta recebe um peão. Aí o resto é igual. Mas é uma sequência diferente, certo? E para cada vez que eu mudo um B com um C, ou um P com um B, ou um C com um P, aí sim eu tenho outro grupo de 288 permutações que estão misturadas nessa ruma de permutação aqui. E para eu saber quantas são realmente distintas, obviamente eu vou dividir esse número grande aqui por 288. Então vai ficar, ó, só fazendo a continha aqui, esse número dividido por 288.
260. Ainda é muito, é grande, mas nem se compara, né? É muito menor do que essa quantidade aqui. Eu tenho 288, ou 1.260 formas diferentes de entregar esses 9 brinquedos para 9 crianças, tá? 1.260 formas diferentes, em que as crianças realmente, pelo menos 2 delas, vão receber brinquedos diferentes, tá? Então, a regra seria exatamente, ó, você pega o número total de objetos e tira o fatorial dele e divide pelo produto dos fatoriais de cada tipo de objeto, tá certo? Exemplo aqui com fruta, você tem 6 crianças e 6 frutas. 3 frutas de um tipo, laranja, 2 frutas de outro tipo, banana, e uma fruta de um terceiro tipo, pera. Vejam que se você somar as frutas, você tem 6 frutas e 6 crianças, tá? Então, o que é que eu vou fazer? 6 fatorial dividido por 3 fatorial, que multiplica 2 fatorial, que multiplica 1 fatorial. Ó. 6 dividido por 3 fatorial, 2 fatorial, 1 fatorial. Aí o produto disso vai dar 60. Ou seja, você tem um total de permutações das frutas que é igual a isso aqui, mas você vai dividir por esses grupos aqui para pegar apenas aquelas que são realmente distintas, tá? Aqui dentro desse monte de permutação, você tem grupos desse tamanho aqui, tá? 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. Então, você tem grupos de 12 sequências que são iguais, né? São a mesma sequência de frutas. Então, você pega e divide o número total, 6 fatorial, pelo 12, para saber quantas sequências são realmente distintas, certo? Tranquilo? Aqui tem um outro exemplo, vou deixar para vocês tentarem esse exemplo aqui, fica como exercício, certo? Deixa eu pegar aqui o link para passar para vocês. Link da chamada de hoje. Hoje vocês ficaram muito calados, né? Eu acho que eu voltei para o ensino fundamental e estava todo mundo sabendo do que eu estava falando. Mas é bom exercitar, tá, gente? Eu sei que é uma matéria que vocês conhecem, eu sei que, mas aparece muito nos problemas de probabilidade e é bacana que vocês exercitem, certo? Aqui está a nossa atividadezinha, que eu vou passar lá também, que é mais para você trazer exemplos também, para vocês podem pegar em livros, na internet, nas listas, vocês podem pensar em exemplos, sequência ordenada, no caso permutação, sequência ordenada sem usar todos os elementos, no caso é arranjo, sequência não ordenada usando alguns elementos, é combinação, certo? E aqui é aquele última permutação com objetos semelhantes, tá? Então, esses são os Professor, exemplos que vocês têm que fazer. Oi. professor, o link não tá dando certo. Aqui, ó. Toda vida eu esqueço de liberar para vocês. Pronto. Abriu. Tudo certo? Partiu? Professor, Seguinte. Oi. é, a permutação com repetição é a mesma coisa que a combinação com repetição ou tem a diferença? Por exemplo, eu tenho um caso em que uma pessoa tem 4, por exemplo, uma pessoa vai na sorveteria, ela vai fazer um sorvete com 3 bolas, mas ela tem 4 sabores. E como eu poderia calcular as formas que ela poderia escolher? Aí seria utilizando a combinação com repetição ou a permutação com repetição? Não, aí vai usar uma combinação mesmo, né? Você não está usando todos os sabores, entendeu? É diferente do caso que eu acabei de apresentar, em que você tinha que usar todos os elementos, certo? Mas você pode usar esse exemplo na sua atividade e a gente trabalha na próxima aula com ele, tá certo? Certo. Eu aproveito, pessoal, para dizer o seguinte também, né? Eu acho que essa semana
foi introdutória desse assunto, mas a gente acabou se detendo muito. Eu gostaria de ter avançado um pouco mais no estudo de probabilidade. Mas foi bom, a gente fez essa revisão bacana, mas eu preciso agora que vocês também avancem um pouco no estudo da probabilidade. Então, eu vou trazer agora a proposta da gente fazer a próxima aula, a de segunda-feira, de forma offline, porque eu consigo ser mais objetivo, né? Eu não fico aqui conversando com vocês e falando besteira. E aí, a gente, na quarta-feira, se reúne de novo para tirar dúvidas, fazer exercícios. Então, vocês vão ver que no nosso canalzinho lá, né, as playlist aqui, ó, de fundamentos de probabilidade, ela tem 11 vídeos, vocês não precisam ver os 11 de uma vez não, certo? Eu vou colocar lá no Siga quais são os que vocês vão ver para segunda-feira. Eu não vou dar aula de segunda-feira ao vivo, exatamente porque eu acho que se eu estivesse dando aula de segunda-feira e estivesse pedindo para vocês verem os vídeos, eu estaria meio que dobrando a carga horária, certo? Então, é uma aula realmente feita de forma assíncrona, em que vocês vão estudar um conteúdo contando como aula, beleza? Então, quem preferir se sentir mais confortável e utilizar o horário que já está reservado para a aula, né? Então, pega o horário de segunda-feira de 10 às 12 e assiste os vídeos todos emendados, né? E assiste tudo de uma vez e depois faz a atividade, certo? Quem preferir ir assistindo aos poucos, nos seus horários livres, também tranquilo, né? São vários vídeos curtos, ó, de 12 minutos, 17 minutos, tem um mais curtinho aqui, que é só exemplo, de 6, quase 7 minutos, e aí vocês vão no ritmo de vocês, certo? O importante aqui na quarta-feira que vem, vocês tenham visto todos e feito a atividade relativa a essa aula aqui. Como essa aula ela é apenas da segunda-feira da semana que vem, eu só posto a atividade lá na segunda-feira. Eu até posso postar no final de semana, certo? Mas ela vai começar a contar na segunda-feira. Então, eu vou dar um prazo de uma semana contando de segunda-feira. Tá? Eu estou tentando dar prazos bem tranquilos para vocês não ficarem sobrecarregados com tantas atividades, beleza? Já que eu estou abrindo essas duas atividades hoje, correspondente à aula de segunda passada e de hoje, essas duas ficam até quarta, que é o dia que a gente se encontra a próxima vez. Eu solto esses vídeos, que vocês também não precisam assistir agora, só precisam assistir na semana que vem, tá? E quando for na segunda, eu solto a atividade dos vídeos, que a gente vai trabalhar com isso na quarta-feira. Será que está claro? Eu não tenho os nomes dos vídeos aqui, então não estou bem lembrado se era até o 6 ou 7, mas é por aqui. É por aqui que a gente vai ver, certo? Vocês já podem ir vendo aqui. O 1, ele é introdutório, ele é mais ou menos a aula passada, ele fala sobre probabilidade, noções de frequência relativa e tal. Então, eu não vou nem colocar ele para vocês não, certo? Assiste quem quiser. Vocês podem começar no 2 e assistem aí até o 5, certo? Até o 5. Depois eu vou dar uma olhada melhor se eu incluo ou não o 6 e o 7, mas eu acho que até o 5, com certeza, vocês podem assistir, do 2 ao 5, tá? Eu coloco lá no Cigar e aviso no Telegram para vocês saberem exatamente quais são os vídeos que vão entrar para a aula que vem, essa aula de segunda-feira, que vai ser assíncrona. Ok? Dona Aline. Vocês, Sara. É isso, galera. Se vocês não tiverem mais dúvidas, não esqueçam de preencher aí o formuláriozinho, ó, esse formuláriozinho aí de frequência, tá? Coloque o nomezinho de vocês lá. Tá aceitando agora. Agora Professor, já abri. Oi. Ó, já tem como é que a 51 gente respostas. vai ter acesso às notas das avaliações que a gente está fazendo? Cara, eu devo estar soltando isso ainda essa semana ou no comecinho da próxima, pelo menos os 2 primeiros TDs, eu devo soltar ainda essa semana.
O primeiro vocês já tiveram, né? E o segundo TD eu devo soltar essa semana e a avaliação computacional na semana que vem. Aí eu vou avisando para vocês e vou colocando lá no SIGA, tá? Beleza. É isso aí. Abraço para todo mundo. Bom final de semana. Adiós.